gente poder entender e estudar o sistema respiratório, eu escolhi organizar esse estudo com algumas imagens. As imagens ajudam a gente a entender como acontece o processo todo da respiração, dos sistemas. Então, eu montei para vocês um modelo para a gente visualizar a estrutura do sistema respiratório, para a gente entender como ele funciona. Bom, e esse modelo é o osteovaldo, que é um dos esqueletos que eu tenho, que ele normalmente eu guardo ele todo desmontado e vou montando de acordo com o que eu preciso mostrar para vocês, tá? Eu montei a caixa torácica e a cabeça, pensando que quando a gente fala em sistema respiratório, a gente pensa logo no pulmão. Só que não é só o pulmão que faz parte do sistema respiratório, né? A gente pensa que o ar, ele começa na cavidade nasal, né? Então, na cavidade nasal, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, desce, divide os brônquios nos pulmões, tá? Então, todo esse é o sistema respiratório. Quando a gente fala nessa parte mais superior do sistema respiratório, a gente está falando mais dessa área da laringe, da garganta, né, da laringe até o nariz. Quando a gente fala da parte mais baixa, a gente está pensando no pulmão até os alvéolos. Então esse sistema é um sistema bem longo. E aí eu coloquei aqui algumas estruturas para a gente visualizar esse início, tá? Bom, pensando na estrutura, a gente tem uma estrutura óssea e uma estrutura muscular, além dos órgãos que vão ficar aqui dentro, né? Os dois pulmões, o coração ficam aqui dentro dessa caixa torácica. E quando a gente fala em respiração, a gente pensa na inspiração e na expiração, né? E a gente logo sente esse peito que enche e esvazia. Então a gente tem esse movimento de subida da caixa torácica e descida. Tá? A gente tem esse movimento o tempo todo conforme a gente respira. E aí, o que vocês precisam ver aqui? Que ossatura é essa da caixa torácica que sobe e desce? Então a gente tem as costelas dos dois lados. Essas costelas na frente, elas se prendem no externo, que é esse osso aqui no meio. Atrás, elas vão se prender na coluna, tá? Então, se a gente for tateando, eu coloquei aqui atrás a gente tem o osso da escápula, né? Eu coloquei uma só, porque eu coloquei uma clavícula para a gente poder sentir, e ela se prende lá na escápula. Então, se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir a clavícula, esse osso menor, e aí vocês sentem aqui um redondinho. Esse redondinho é essa parte de cima aqui do externo, como se fosse um sorrisinho, né? E a partir daqui começa a descer esse osso, que ele vem até mais ou menos no meio do peito. Se a gente pressionar, a gente sente a ponta dele e a gente vai sentindo o caminho dessas costelas. Então a gente sente até a ponta e dessa ponta a gente sente esse caminho da costela até chegar aqui embaixo, tá? Então é essa ossatura que precisa ser elevada e abaixada. E como é que ela sobe e desce? Por uma musculatura interna que eu vou ter aqui, ó, colada aqui nas costelas. Eu tenho uma musculatura interna, fora os abdominais, que vão também ajudar nesse movimento, tá? Então, pensando em ossatura, eu tenho o quê? Costela e externo, que vão fazer parte desse sistema respiratório, tá bom? Bom, aí agora, para poder a gente estudar a parte mais interna, eu vou tirar essa parte da frente. Peraí que a clavícula, que a traqueia soltou. Pronto. Bom, o que a gente vai ter de órgãos aqui dentro, os órgãos do sistema respiratório? A gente vai ter a traqueia. A traqueia é esse caninho azul, ó. Vou virar de lado para vocês verem esse caninho azul, que se divide em dois, né? Eu vou ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Eu só coloquei o pulmão direito para vocês poderem ver bem essa divisão aqui, mais as artérias e veias. Então eu tenho a traqueia, que desce e se divide. Quando ela se divide, já são os brônquios. E aí os brônquios entram no pulmão, vão se dividir nos bronquíolos e nos alvéolos pulmonares. Aqui, nesse modelo, a gente vê esse cano vermelho, né, que desce, e a gente vê também o cano azul. O que é isso?
Nós temos no nosso corpo como se fosse um mapa. A gente tem como se fosse um mapa com muitos rios, né? Então é o sistema circulatório. A gente tem o sistema circulatório arterial, que é o vermelho, das artérias, e o sistema venoso, das veias. Qual a diferença entre um e outro? O arterial, o sistema circulatório arterial, que são das artérias, ele é simbolizado sempre pelo vermelho porque ele carrega o sangue que seria o sangue vivo, o sangue que tem oxigênio, tem hemoglobina, que tem ferro, então tem essa simbologia do vermelho. Essa circulação, esse sistema circulatório, ele leva o sangue com oxigênio até as minhas células, todos os meus sistemas, e o retorno dele com resíduo, né, porque toda função fisiológica vai ter um resíduo. Um dos resíduos, pensando aqui, bem focado na nossa respiração, é o gás carbônico. Então, as veias, elas vão trazer o resíduo dessas reações químicas que vão acontecer dentro dos nossos sistemas fisiológicos. E aí, traz o gás carbônico. Então, o vermelho simboliza a artéria que vai o sangue com oxigênio, e o azul simboliza a veia que vem com o gás carbônico, tá? Então é importante vocês entenderem esse funcionamento, essa estrutura inicial aqui. E eu só vou colocar de novo a cabeça do Ostrovaldo para vocês visualizarem o seguinte, ó, vou virar até de lado. Olha onde a traqueia tá. Tá com a boca aberta, né? Tô segurando a boca dele. Olha onde a artéria tá, a traqueia está. A traqueia está bem próxima da boca, né? Normalmente nos desenhos a gente vê ela muito mais abaixo e ela é bem próxima da boca. Queria que vocês visualizassem também na cavidade nasal o septo. Quando a gente fala assim, a pessoa tem um desvio de septo. O que é um desvio de septo, né? Tá vendo essa parte de dentro do nariz? Ela pode ter um desvio e isso vai alterar também na respiração. Tá? Então, fazendo aí um resumão aqui do que eu mostrei para vocês, a gente pensa nesse sistema respiratório começando pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, aí eu vou ter a traqueia vai se dividir nos brônquios, direito e esquerdo, que vai para dentro do meu pulmão, direito e esquerdo, onde eu tenho os bronquíolos, e vou encerrar nos alvéolos.